benfeitora e amiga, em especial a mentora de nossa reunião, Ivone do Amaral Pereira, em especial também neste mês, lembrando o Setembro Amarelo, cujos olhos do mundo se voltam para a importância de levar a mensagem de fé, de esperança, de vida a inúmeros corações que se encontram no plano físico da Terra, alimentando a ideia do autoextermínio, o suicídio. Que as vibrações desta reunião possam ser irradiadas pelos nossos benfeitores espirituais a esses irmãos e irmãs em todas as partes do planeta que habitamos, no plano físico, para que recebam essas energias como um bálsamo que minora o sofrimento, que alivia a dor, trazendo esperança. E que possamos também levar essas energias aos irmãos, aos corações que consumaram este ato e se encontram no plano espiritual, no Vale dos Suicidas, onde as luzes de Nossa Mãe Santíssima Maria de Nazaré possam acalentar esses corações. E aqueles que já estão socorridos, em recuperação, em todas as regiões e departamentos da atmosfera espiritual, possam chegar essas nossas preces com muito carinho. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, Senhor, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, cada dia, dai-nos hoje. Perdoai nossas ofensas, como nós perdoamos aos nossos ofensores, e não nos deixeis cairmos em tentações, livrando-nos de todo o mal, porque em ti encontramos a paz, a verdade e o amor por todo sempre, que assim o seja. Então, uma boa noite para todos, sejam todos muito bem-vindos a mais este primeiro sábado, onde na nossa casa espírita Cantinho de Jesus realizamos a reunião de socorro aos suicidas, Ivone do Amaral Pereira. Nessa reunião, nós estamos estudando, na primeira parte, o livro Memórias de um Suicida. Já nos encontramos na terceira parte do livro, dentro do capítulo 3, intitulado Homem, conhece-te a ti mesmo. Nós fazemos sempre a leitura sequencial e fazemos as paradas necessárias para as colocações importantes dentro daquilo que o autor espiritual, Camilo Cândido Botelho, pseudônimo, traz para nós. Na nossa casa espírita, a gente sempre inicia com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, antes da prece, e hoje seria a leitura do capítulo 28, dentro da coletânea de preces, o item 67 e 68. Então, no final, em casa, quem quiser fazer essa leitura, a gente está aí sugerindo pela importância da mesma. Como nós estamos nestes moldes virtuais, nós não fazemos essa leitura. Fazemos a prece inicial, o estudo do livro, e no final a gente faz a leitura do livro Vinha de Luz, que é o outro livro também. Quando adentramos a parte prática da nossa reunião, na sala mediúnica, iniciamos sempre com essa leitura do livro Vinha de Luz. Pois bem, Camilo está nos narrando aqui que eles se encontram, o grupo de espíritas, eu estou falando ele já como espírita, né? O grupo de suicidas que foram recolhidos
do Vale dos Suicidas. E, ao chegarem à colônia Maria de Nazaré, ficaram 3 anos internados na região hospitalar, em tratamento, em recuperação. E, após o término, foi feito um grande salão da colônia Maria de Nazaré, na parte hospitalar, onde o administrador Teócrito, que era o diretor da parte dos hospitais, fez uma preleção. E nessa preleção, Teócrito deixou bem claro para inúmeros corações dos suicidas que ali se encontravam, e que nós contamos a centenas, que eles teriam, naquele momento, uma liberdade, vejam bem, uma liberdade de escolha. Se gostariam de voltar à carne de forma mais rápida para o processo expiatório, ou se gostariam de permanecer na colônia, onde seriam inseridos na chamada cidade universitária, para estudarem e terem condições melhores de trabalhar intimamente para a futura reencarnação, que obviamente teria que ser expiatória. Muitos corações, então, decidiram a reencarnar. E um grupo de 200 irmãos escolheram irem para a cidade universitária e participar agora, iniciar agora de uma outra etapa no processo de recuperação dos mesmos. Desses 200 espíritos, o grupo formado por Camilo, o autor do livro, inicialmente, quando foram resgatados do vale, eram 10. Ao longo da narrativa, esses 10 foram, cada um, tomando rumos diferentes durante aqui a história. E quando chegaram nessa cidade universitária, chegaram apenas 6. Dos 10 que foram recolhidos no vale, passaram pelo tratamento, apenas 6 chegaram à cidade universitária. Escolheram irem para a cidade universitária. E aí vai juntar a este grupo 4 irmãos. Lembrando que este grupo eram de portugueses, os nossos irmãos lá de Portugal. E narra-nos Camilo que, ao se ajuntar outros corações a este grupo, alguns deles eram brasileiros, cometeram suicídio no Brasil, foram acolhidos para a colônia Maria de Nazaré e juntaram-se a este grupo, devido à questão de afinidade. Pois bem, lá foi colocado para eles que eles teriam algumas matérias a serem estudadas, dentre elas, moral. O que significa a matéria moral? O estudo das leis divinas. Estudo esse onde teria por base o Novo e o Velho Testamento, e que seria ministrado pelo professor Aníbal de Silas. Era o mestre dessa cadeira. E eles ficaram mais de 2 anos ininterruptos estudando essa matéria, moralidade, com fundamento no Evangelho de Jesus, tanto quanto no Velho Testamento. Após esse período, eles iriam adentrar novas matérias com os outros professores. Esses professores foram apresentados no início do capítulo pelo diretor espiritual da cidade universitária, o irmão Sóstenes. E nós lembramos a todos que Sóstenes ele fora discípulo de Paulo apóstolo. É o diretor espiritual da parte universitária da colônia ou da cidade espiritual Maria de Nazaré, cidade esta que especificamente recolhe irmãos e irmãs que realizaram o ato do suicida
ou muitos que chegaram como suicidas indiretos ou inconscientes ou involuntários. Pois bem, agora eles estão tendo aula com Epaminondas de Vigo, aula de cosmogonia. O que vem a ser isso? Onde Epaminondas está narrando e descrevendo para eles, conforme Camilo vai apresentar para nós aqui, aspectos desde a fundação e início do planeta dentro do sistema solar, passando por todas as etapas das criações que eles tinham ou tiveram aula com Aníbal quando estudaram lá o livro de Gênesis, na descritiva de Moisés, o início da criação. Agora eles estão observando não a parte teórica, mas a parte prática no sentido de verem, como numa tela cinematográfica, como que se deu os processos do início da formação do planeta e das etapas que foram se apresentando até os dias atuais. E qual é o objetivo deles terem esse tipo de matéria? Para que o espírito dos mesmos pudessem gradativamente introjetar a certeza da grandeza e da sublimidade de Deus. É bom nós termos isso em mente, porque quando uma pessoa cometa o ato do suicídio, ela está provando a sua incredulidade em Deus. Por mais que ela talvez fale que é religiosa, que crê, que acredita, o ato do suicida, na consumação do fato, é uma prova inconteste da incredulidade em relação às leis divinas, da incredulidade em Deus e da sua misericórdia. Essa é a grande verdade. Porque esses irmãos, eles foram muito cultos, este grupo que nós estamos falando. Este grupo que agora vai se juntar a 10 corações. Então, era uma classe de 10 entidades estudando. Imagina. E essas aulas eram realizadas numa espécie de anfiteatro. E aqui nas lições anteriores, nós até já comentamos a respeito disso. Epaminondas de Vigo está agora trazendo para eles, aos olhos deles, numa cena, espécie de tela cinematográfica, todo o desenvolvimento da criação no planeta Terra, a chegada do homem, as primeiras civilizações, até o momento atual. E tudo isso conceituado, fundamentado na moral, cujo os ensinamentos eles tiveram por mais de 2 anos com o professor Aníbal de Simas. Para incutir no campo psíquico e na intimidade do espírito os valores do ensinamento de Jesus. Pois bem, aqui eu vou pegar apenas um parágrafo anterior ao estudo de hoje, é que ele diz assim: das ondas luminosas do éter invisível, ou seja, dos arquivos do infinito, como dos sacrossantos depósitos da eternidade, extraía Epaminondas, que é o professor, a matéria grandiosa para as aulas fornecidas. Então, ele mostrando como que Epaminondas estava realizando para com eles as aulas e
utilizando os recursos que nós falamos aqui na Terra de tecnológicos, através de equipamentos esses, muitos dos quais ainda nós não temos aqui no plano físico. Diga-se de passagem. E lembrando a todos que essas aulas estavam sendo realizadas no início do século XX. Início do século XX. Nós estamos mais ou menos aqui no ano de 1909. 1909. À época, há mais de 110 anos atrás, nem se cogitava na Terra desses recursos tecnológicos que nós temos hoje. E lá, no plano espiritual, os professores, os espíritos, já utilizavam desses recursos. Muitos deles ainda será revelado para a humanidade no decorrer aí dos séculos, né? E das décadas. Pois bem, então a partir de hoje nós vamos iniciar, conforme a nossa programação, a continuidade deste capítulo, na fala do autor espiritual Camilo, através da psicografia da nossa querida irmã Ivone do Amaral Pereira. Não deixarei de citar o espetáculo sublime da marcha harmoniosa dos astros, proporcionado que nos foi ele durante o prolongamento dos mesmos estudos. Agora, porém, obedecendo não mais aos processos circunscritos a um recinto acadêmico limitado, mas a excursões em pleno espaço, viajando através do infinito, como universitários em curso prático. Nossas forças, no entanto, muito limitadas, não nos permitiram a contemplação feérica dos mundos estelares no conjunto surpreendente da sua grandeza, como estímulo apenas facultadas nos foram visões mais ou menos aproximadas dessa esplendente grandeza através de aparelhamentos diferentes apropriados para o descortino da astronomia de que recebíamos pálidos convites. Então, olha que coisa interessante. O Camilo descrevendo como Epaminondas estava trabalhando com eles essas aulas de cosmogonia. Aqui, no capítulo 3 dessa terceira parte, o Sóstenes fala para o grupo quais seriam as matérias aos quais eles iriam estudar. Então, eram 6 matérias. E uma língua ao qual eles iriam aprender, que é o Esperanto. Então, veja bem que coisa interessante. Eles teriam aula de moral, de cosmogonia, de filosofia, de psicologia. Olha que coisa interessante. De sociologia e Esperanto. A moral, 2 anos ininterruptos. O estudo do Evangelho de Jesus. Obviamente, à luz da terceira revelação, apresentada por Aníbal de Silas. Agora, aula de cosmogonia, fazendo uma junção do entendimento de Deus e de suas leis
com os aspectos da criação que Epaminondas estava demonstrando para eles. E ele narra aqui, ó, em aparelhos. Em aparelhos. Uma tecnologia, como nós já dissemos, muitas das quais a humanidade foi trazendo do desenvolvimento do século XX. Hoje estamos no século XXI, sendo revelado cada vez mais novas tecnologias e ainda teremos muitas novidades aí no decorrer das décadas e, né, dos séculos. Pois bem, nossas observações e estudos, portanto, não ultrapassavam conhecimentos senão relativos aos nossos irmãos desse sistema, permitindo-nos as mais belas aquisições a que nosso Estado poderia aspirar, o que muito já nos encantava e satisfazia. Vou fazer uma reflexão aqui. Olha a colocação dele. O Epaminondas estava demonstrando para eles um conjunto de astros estelares, que aqui ele colocou. Nossas forças, no entanto, muito limitadas, não nos permitiram a contemplação feérica desses mundos. Então, eles não tinham uma condição espiritual, moral, para observarem, para contemplarem o conjunto surpreendente desses mundos ou desses astros, desses sistemas em toda a sua grandeza. Não foi permitido. Mas foi permitido, olha para você ver que coisa interessante, as observações deles e os estudos não chegou a ultrapassar conhecimentos, senão relativos, aos nossos irmãos desse sistema, permitindo-nos as mais belas aquisições a que nosso Estado poderia aspirar, o que muito já nos encantava e satisfazia. O que ele está falando com isso? Quem são esses irmãos de sistema? Os planetas que compõem o nosso sistema solar. Então, eles estavam estudando não somente aspectos relacionados à criação da Terra, mas estava sendo fornecidos a eles elementos para que pudessem observar, estudar e refletir dos planetas que compunham o nosso sistema e que ele utiliza uma expressão muito interessante. Os nossos irmãos. Mostrando aqui uma quebra de barreiras e de fronteiras entre os planetas que compõem o sistema solar. Somos uma família. Uma família de mundos, cuja a Terra é um desses mundos, em direção à luz maior, viajando, se movimentando no cosmos ou no espaço universal. A Terra não está parada, da mesma forma que os outros planetas não estão parados, da mesma forma que o sistema solar não está parado e está em comunhão com outros sistemas que são irmãos nossos em direção, em movimento, dentro da galáxia ao qual estamos inseridos, viajando, movimentando pelo cosmo universal. Então, quando eles estavam tendo esses estudos e observando isso, era como se eles mesmos, como grandes estudiosos que foram, muitos
professores acadêmicos, conforme ele relata aqui, era como se eles ficassem assim como sem chão, envergonhados diante daquilo que estava sendo demonstrado a eles no plano espiritual, e que quando estavam encarnados, mesmo com toda a informação que à época detinham, e que já era muito do século XIX, lembremos, que todos eles cometeram o ato do suicídio no século XIX, agora estamos no século XX, na primeira década, ano 1909, eles participando dessas aulas. Imagina o pensamento desses nossos irmãos à época. Tinham construído uma filosofia, uma ideologia dentro dos aspectos materialistas, mesmo alguns tendo noções e conhecimento das religiões, ou alguns até sendo religiosos, superficialmente falando, mas não permitindo que a sua religiosidade falasse mais alto. Isso é importantíssimo demais. Nós precisamos aprender a separar a religião da religiosidade. Religião é uma coisa, religiosidade é outra. Então, o convite da espiritualidade é que a nossa religiosidade nada mais seja do que o nosso processo de espiritualização, de espiritualidade, possa cada vez mais estar unida ao Criador, ao Pai. E quando este grupo, que ali se encontrava participando dessas aulas, não conseguiram realizar quando estavam no corpo físico, quando estavam encarnados. Mesmo com todo o conhecimento, com toda a instrução, não se permitiram a trabalharem em si mesmos a religiosidade. Essa conexão do espírito com o Criador, através de suas leis. Agora, estava sendo propiciado a eles esta oportunidade. Nós que estamos encarnados, olha quantas bênçãos temos recebido. E muitas dessas bênçãos, nós, em muitas ocasiões, desvalorizamos. É um convite à nossa reflexão. Porque naquele momento, eles tendo uma ideia gigantesca do cosmo universal, do sistema solar, do planeta, de todas as fases aos quais o planeta passou, até chegar àquela condição em que ali eles se encontravam e que a humanidade se encontrava, mostrando-nos de forma sublime as leis divinas, coordenando, operando, administrando tudo e todos. É a chamada providência divina, tema esse que Allan Kardec, o codificador, vai trazer para nós dentro do capítulo 2 do livro A Gênese, a codificação. Providência divina. Mostrando que Deus está em tudo e em todos administrando. Era essa a ideia que Epaminondas e Aníbal de Silas e que o outro professor, e ainda nós vamos trabalhá-lo aqui na sequência do livro Memórias de um Suicida, chamado Souria Omar. Continua ele. Até que passamos ao estudo de nós mesmos, joias que somos
todos nós. As almas do escrínio sideral, futuros ornamentos da corte universal, em que se imprimiu o selo sagrado do pensamento supremo e para quem tudo foi imaginado e criado pelo Pai amoroso, que de coisa alguma necessita, nada quer senão que nos amemos uns aos outros. Então, aqui, quando ele já descreve isso, reafirmando mais uma vez os estudos com Aníbal, porque narra-nos o autor espiritual Camilo que, embora eles iniciaram agora as outras matérias, essa de cosmogonia com Epaminondas, eles não deixaram de estudar com Aníbal. Ficaram, no primeiro momento, 2 anos ininterruptos, só estudando com Aníbal a moral fundamentada no Evangelho de Jesus e no Velho Testamento. E agora, tendo a aula de cosmogonia, os estudos com Aníbal ficaram mais espaçados. É como se, numa semana, nós tivéssemos todos os dias aulas com Aníbal, durante 2 anos, e um dia de descanso, seria o domingo. Aí ele vai relatar para nós, nesse dia de descanso, eles iam para uma espécie de praça que havia ali na cidade universitária, onde os irmãos participantes ali das cidades se encontravam, trocavam ideias, tinham os entretenimentos que era proporcionado na cidade espiritual, dentro ali da cidade universitária, e que muitos deles eles puderam participar, mas que os dias eram levados com muita seriedade no encaminhamento desses estudos e que, a partir de agora, a necessidade, conforme vai colocar aqui, de estudarem a si mesmos. Daí o título do capítulo. Conhece-te a ti mesmo. Aí continua. Explicou-nos o mestre, convincentemente, pelo decorrer do aprendizado, a tríplice natureza humana, provando praticamente sua tese, com análises levadas a averiguações em torno de nós mesmos e de outrem, o que surpresas por vezes muito ríspidas para nossos preconceitos e orgulhosos e orgulhos arraigados nos traziam. Esse mesmo estudo entrevíramos no departamento hospitalar, onde o asilado abeberava rudimentos de sua própria qualidade de espírito, sem, todavia, atingir os pormenores que em cidade e esperança se desdobravam para nós. Então, dado interessante. A cidade, a colônia Maria de Nazaré, é denominada no plano espiritual de Cidade Esperança. Cidade Esperança. Olha para você ver que nome bonito. E ele está relatando, agora, que quando Epaminondas começou a descrever a tríplice natureza humana, eles já tinham tido rudimentos de aprenderem isso quando estavam internados no parque hospitalar ou na região hospitalar da Cidade Esperança, que é a colônia Maria de Nazaré, que nós conhecemos. Lá é a Cidade Esperança. Pois bem, que tríplice natureza humana é essa? Daí nós informarmos que eles estavam estudando com, a partir de agora, aquilo que a terceira revelação traz para nós. A tríplice natureza é o corpo físico,
a alma e o perispírito, estudados por Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, na Codificação Espírita, dentro da questão 135 do Livro dos Espíritos. É o que está nos revelando. Na questão 135, Kardec pergunta à espiritualidade se há no homem algo a mais do que o corpo físico e a alma. Porque na questão 134 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta: o que é a alma? Resposta dos espíritos: o espírito encarnado. Então, quando o espírito está no corpo físico, nós falamos alma. E aí, ele continua na pergunta: o que se torna a alma depois do corpo físico? Retorna a ser espírito. Volta a ser espírito. Aí, na questão 135, Kardec pergunta: há no homem algo a mais do que o corpo e a alma? Resposta: sim. Que é o elemento semimaterial, que participa da natureza material e da natureza espiritual, o perispírito. Eles estavam aprendendo sobre o perispírito, aprendendo sobre o corpo e aprendendo sobre o espírito. Explicou-nos o mestre convincentemente, pelo decorrer do aprendizado, a tríplice natureza humana. Então, Epaminondas foi desenvolvendo para com eles, agora, de forma mais profunda, aquilo que havia iniciado quando estavam internados nos hospitais ali da cidade. Expôs ele a realidade das leis sucessivas. Então, trazendo-nos agora a questão da reencarnação, um dos fundamentos da doutrina espírita. Suas leis, suas consequências benéficas, sua finalidade magistral, sublime, sua inalienável necessidade para a gloriosa evolução do ser. Apontou-nos a jornada espinhosa do espírito nessa ascensão sublime para o alto, submetido ao trabalho dos renascimentos e renovações em corpos carnais, dos estágios no além, dos labores ininterruptos num e noutro plano. Então, descrevendo aqui para nós temas que foram trabalhados por esses professores a respeito da reencarnação, desencarnação e da vida do espírito no intervalo de uma encarnação para outra, na erraticidade. Não era, todavia, sem emoções, continua ele, que vezes muito chocantes víamos rasgarem-se através de tais estudos os campos da vida espiritual, a qual só então começamos e compreender com a devida eficiência, pois suas realidades, não raro muito amargas, derribavam velhas convicções filosóficas, destruíam arraigados preconceitos religiosos acomodatícios, modificavam conceitos científicos que as tradições e também o orgulho cego do fanatismo materialista haviam ensinado a conservar e homenagear. Então vejam bem como que Camilo vai descrevendo para nós a importância desses estudos que eles estavam tendo e que nós temos a oportunidade de realizar
agora no corpo físico, para voltarmos para nós mesmos e entendermos o que somos de fato, a nossa essência, e qual o objetivo de estarmos no corpo físico. Passando pelas etapas pelas quais passamos, pelas necessidades que vão se apresentando a cada um de nós, e fazendo com que cada um de nós faça a sua própria avaliação. Porque se hoje estamos no corpo, pode ser que amanhã estejamos fora do corpo. E aí entra o detalhe. Não estaremos fora da vida. Porque vida, quem tem é o espírito, não o corpo. O corpo físico tem vitalidade, não tem vida. O perispírito tem vitalidade, não tem vida. Quem tem vida? O espírito. Aquilo que realmente somos. Aquilo que estamos nos esforçando para aprendermos o que realmente o somos. Tanto encarnados, também como estivermos ou estávamos como desencarnados. Porque olha a colocação dele. Tais estudos em relação aos campos da vida espiritual, a qual só então começamos a compreender com a devida eficiência, pois suas realidades, não raro, muito amargas. Então, eles estavam tendo um aprendizado e observando cenas do plano espiritual em decorrência das consequências dos atos de cada criatura, que leva a esse tipo de consequência, um certo amargor. Em outras palavras, dor e sofrimento. Dor e sofrimento. Agora, estavam tendo a oportunidade de destruir aquelas convicções que foram arraigadas, estavam enraizadas, encrustadas, cristalizadas no espírito daquele agrupamento de 200 pessoas, de 200 entidades, ao qual este grupo era um deles, que estavam participando. Destruir convicções filosóficas, preconceitos religiosos e modificar conceitos científicos. Então, é o trabalho ao qual cada um de nós devemos fazer e realizar. Bom, então, nós estamos fechando por hoje, dentro da programação, essa parte, continuando no dia 3 de outubro, no primeiro sábado do mês de outubro, a sequência aqui do capítulo 3, onde vai iniciar a fim de bem conhecermos. Tranquilos? Então, por hoje, nós vamos fechar, porque o nosso estudo ele é até 19h45, né? E 19h45 nós passamos para a sala